Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória. Todo ser humano, ele tem tendência a se exaltar, a se exaltar por qualquer questão ou por qualquer coisa. Então, soberba é uma obra da carne. Soberba já nasce com o homem e com a mulher. Estamos vivendo também essa era, esse tempo, a qual os homens são soberbos. E a soberba é algo que Deus odeia. A soberba é um dos pecados capitais. A soberba é algo que não perpetua diante de Deus. Todo ser humano é tendencioso a se envaidecer. Todo ser humano tem tendência a se soberbecer, mas a soberba é uma obra carnal, é uma obra da carne, e Deus odeia a soberba. O sábio Salomão disse em Provérbios, no capítulo de número 18, o sábio Salomão compôs 3.000 provérbios e 105 cânticos. Ô glória! Em Provérbios capítulo de número 18, a saber o versículo 11 e 12. Olha o que o sábio Salomão disse, Provérbios capítulo 18, versículo 11 e 12, o sábio Salomão disse assim: antes do homem ser elevado, gaba-se o coração do homem, mas diante da honra vai a humildade. Então, a soberba já nasce com o homem. Quem tem que vencer a soberba é o ser humano. Mas quando o ser humano não se interessa, não se esforça para vencer a soberba, a vanglória, a exaltação, aí o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele entra em cena, ele entra na história para quebrar o homem, para tirar a soberba do coração do homem, para tirar a soberba do homem. A Bíblia diz, no livro de Lucas, o doutor excelentíssimo São Lucas escreveu seu evangelho no ano 62 depois de Cristo para os gentios de origem gentílica. Capítulo 14, versículo 11 está escrito: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Qual é a promessa de Deus na Bíblia para aquelas pessoas que são soberbas? A promessa de Deus na Bíblia para quem é soberbo é abater, é humilhar. E a promessa de Deus para quem é rejeitado, para quem se humilha na presença dele, é exaltar. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 19, versículo 4, está escrito assim: que a soberba precede a queda. A soberba precede a queda. Estamos vivendo esse tempo. Os homens hoje são soberbos. Andam tudo inchados, parecendo pavão. Andam todos batendo no peito, dizendo: eu posso, eu faço, eu sei. O homem não pode, o homem não faz. Quem faz é Deus. Quem pode é Deus. Quem sabe todas as coisas é Deus. Evangelho não foi feito para promover homens. Evangelho foi feito para glorificar o nome do Yeshua HaMashiach, glória pois a ele eternamente, amém. Igreja não foi feita para dar glória para homens. Digno de glória na igreja é Jesus, o Nazareno. Vem comigo, por favor. A Bíblia diz em 1 de Pedro, no capítulo de número 5, e o versículo de número 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, irmão Léo Reis, que no tempo certo, no tempo oportuno, ele vos exaltará. Ô glória! Tiago capítulo 4, versículo de número 6, está escrito:
porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Toda pessoa que tem anania de grandeza, Deus abate, Deus humilha. Porque eu declaro aqui nessa live que quem é grande é Deus, que quem é poderoso é Deus, quem é o maior é Deus. O doutor Lucas disse em Lucas capítulo 11, versículo 49 assim: a rainha do sul de Sabá, a rainha de Sabá, do sul de Sabá, ela saiu de Sabá para ver a sabedoria de Salomão. Mas eis aqui está. Quem é maior do que Salomão? É uma pergunta, é uma interrogação. Escuta, a rainha do sul, a rainha de Sabá saiu do sul de Jerusalém para ver a sabedoria de Salomão. Mas eis aqui está. Quem é maior do que Salomão? Jesus Cristo é maior do que Davi. Ele é maior do que Sansão. Ele é maior do que Salomão. Ele é maior do que Moisés. Ele é maior do que Arão. O Deus da Bíblia é maior do que Adão. O Deus da Bíblia é maior do que Abel. O Deus da Bíblia é maior do que Caim. O Deus da Bíblia é maior do que Jeremias. O Deus da Bíblia é maior do que Ezequiel. O Deus da Bíblia é maior, mas cabe dentro do coração de cada crente. Louvado seja Deus. Senhoras e senhores, Satanás foi lançado do céu para o abismo por causa da anania de grandeza, porque ele se exaltou na presença de Deus. O diabo, ele quis ser maior do que Deus, e Deus cortou sua asa, lançando Satanás e a terça metade dos anjos caídos, decaídos do céu para o abismo. O compromisso de Deus com quem é humilhado, com quem se humilha, é elevar às alturas, é exaltar. Mas o compromisso de Deus com quem se exalta, com quem é soberbo, é humilhar. Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele era filho do rei Nabopolassar. O nome Nabucodonosor significa espada da correção. Em Daniel capítulo 4, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. O livro do profeta Daniel foi escrito entre os anos 605 a 640, provavelmente no que se pode prover antes de Cristo. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Daniel capítulo 4 que o rei de Babilônia, Nabucodonosor, teve um sonho. Ele viu uma grande árvore que chegava até o topo do céu. E de repente, um santo descia do céu e dizia: cortai a árvore e as suas raízes. E a Bíblia diz que os seus magos, aqueles que praticavam magia negra em Babilônia, os astrólogos, aleluia, glória a Deus, aqueles que praticavam bruxarias, encantamentos, não puderam interpretar o sonho do rei de Babilônia, rei Nabucodonosor. Mas Daniel, que era judeu de origem judaica, que veio também na terceira levada, ou na terceira leva, entre os anos 585 a 595 a.C., quando agora o exército do rei de Babilônia trouxe para dentro de Babilônia cerca de 40 mil judeus cativos. Entre eles, ele trouxe Daniel, Misael, Azarias e Ananias, ou seja, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. A Bíblia vai dizer que Daniel agora interpretou pelo Espírito de Deus o sonho de Nabucodonosor. E disse: Nabucodonosor, essa árvore gigantesca, grande, é tu. O teu coração se elevou, tu se exaltou, e por isso Deus vai te abater. E a Bíblia diz que o rei de Babilônia, Nabucodonosor, ele foi comer o orvalho da terra igual boi, igual bicho. Ele virou bicho porque se exaltou na presença de Deus.
Eu estou pregando para uma geração de cantores que bate no peito e fala: se eu não cantar, a glória não desce. Eu estou pregando para uma geração de pregadores que bate no peito e fala: se eu não pregar, o fogo não cai. Se eu não pregar, o fogo não desce. Porque eu falo bonito. Eu tenho uma boa oratória. Eu estou pregando para a geração de pastorzada. Porque é pastor presidente de igreja que bate no peito e fala: a igreja é minha. Cuidado, Zé Grandão. Cuidado, Zé Grandão, cuidado. Nabucodonosor foi comer orvalho do campo porque se exaltou na presença de Deus. Em Ezequiel, capítulo 17, versículo 24, o profeta Ezequiel profetizou: e saberão todas as árvores do campo que eu, Deus de Israel, elevei a árvore baixa e abati a árvore alta. O compromisso de Deus com árvore murta, com árvore baixa, com árvore pequena é elevar, é exaltar. Mas o compromisso de Jeová com árvore alta é abater. Você não tem, você não faz, você não é famoso. Famoso na igreja é Jesus de Nazaré. Baixa a bola, meu filho. Desce do teu pedestal, porque famoso na igreja é Jesus de Nazaré. Paulo disse que nos últimos dias os homens serão soberbos. E Paulo continuou dizendo: os homens também serão blasfemos. O que são homens blasfemos? Aqueles que blasfemam contra Deus. Homens blasfemos. Estamos vivendo o tempo, irmão Léo Reis, dos homens blasfemos. Homens sem temor de Deus. Homens que não temem a Deus, que blasfemam de Deus, que falam coisas, que falam mal de Jesus Cristo, que falam mal de Deus, que blasfemam contra as coisas espirituais, que blasfemam de Deus. Jesus conversando com seu discípulo em Mateus capítulo 10, versículo de número 32 e diante, Jesus disse: qualquer que pecar contra o Filho, tem perdão. Qualquer que pecar contra o Pai, tem perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão nem nessa vida e nem na eternidade. Já está com passaporte comprado para ir direto para o inferno. Não tem mais jeito para ele. Se blasfemar contra Deus, se blasfemar contra o Espírito Santo, porque Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. E os homens hoje blasfemam de Deus. E isso foi o que Paulo profetizou: os homens serão blasfemos, blasfemam de Deus. Por que não lembrarmos de Cazuza? Em um show, lá ele estava fazendo um show. Ele soltou uma fumaça de maconha para Deus e lá ele disse: toma, Deus. E aquele filho do cão coacoa e o inferno todo morreu de Hades porque blasfemou contra Deus. Queridos, eu nunca vi alguém blasfemar de Deus e viver para contar história. Por que não proferimos o nome de John Lennon? Ele disse que era mais famoso e mais popular do que o próprio Jesus Cristo. E um fã dele matou ele com 3 tiros, porque ele blasfemou de Deus. Escute isso aqui, por gentileza. Todo aquele que blasfema contra Deus não vive para contar história. O rei Herodes, ele se exaltou, blasfemou de Deus, não deu glória a Deus. E a Bíblia diz, irmão Mateus Cavalcante, seja bem-vindo, Deus continue te abençoando. A Bíblia diz agora que Herodes blasfemou contra Deus, não honrou a Deus, não deu glória a Deus e foi comido de bicho. Queridos e amados irmãos, os homens hoje são blasfemos, eles blasfemam descaradamente de Deus.
Os ateus, os ateístas, por exemplo, eles são blasfemos. Os ateus, eles dizem que Deus não existe. Eles não acreditam em Deus, mesmo sabendo que os sinais estão aí. Mesmo os sinais pregando, os ateus, eles não acreditam em Deus. Eles blasfemam diariamente de Deus. Eles xingam a Deus. Eles falam mal de Deus. Os ateus não acreditam em Deus. Mas, queridos e amados irmãos, Deus, Ele é poderoso. Ele é todo poderoso. E Ele está aqui nessa live, nessa noite, para a glória do Deus triuno de Israel. Os homens serão blasfemos. Paz, meus senhores, dentro de muitas igrejas também tem pessoas blasfemando contra Deus. Pessoas brincando com as coisas espirituais. Pessoas brincando com o Espírito Santo. Por exemplo, escute por favor, eu vejo pessoas fazendo live e aí brincando de língua estranha. Eu vejo pessoas fazendo um vídeo, entregando uma revelação, brincando com chocarrice, dando risada e manda. E tem uma galera que ainda curte, e ainda faz chocarrice, dá uma risada. Crentes que na rua começam a falar línguas estranhas brincando. Baxéia, terramanto, nébria, brincando na rua, pulando na rua, brincando, imitando as pessoas que são renovadas pelo Espírito Santo, cria juízo. Isso é sacrilégio. E a palavra sacrilégio no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno significa profanação do que é santo, profanação do que é sagrado. E o que mais eu fico, o que mais dá um nó na minha mente é que no púlpito também tem obreiros que dão risada e que brincam com línguas estranhas. E aí vaso, e aí tocha, e aí canela de fogo baxéia, o fogo vai pegar baxéia, brincando com língua estranha, imitando pessoas que são renovadas pelo Espírito Santo. Mães que têm filhos de 4 anos de idade, crianças, os meninos começam a falar em línguas estranhas brincando, fazendo até mesmo brincadeira, e a mãe dizendo: é isso mesmo, meu filho, fala em língua mesmo, meu filho, fala em língua mesmo. E o diabo dizendo: é isso que eu quero. Faz chocarrice com as coisas do homem lá de cima, faz chocarrice com as coisas espirituais, faz chocarrice com as coisas de Deus. Então eu não aceito, irmão, pessoas dizer que é cristão fazendo chocarrice com as coisas de Deus. Antigamente, quando Deus levantava um vaso para profetizar, irmão Mateus Cavalcante, as pessoas baixavam a cabeça em reverência a Deus e ao dom que a pessoa tem de profetizar. Hoje, dentro da igreja, Deus levanta um vaso em profecia e tem um grupo de gente que fica no WhatsApp, mandando mensagem. O vaso profetizando o que Deus mandou e fica o grupeio no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Eles perderam o temor de Deus. Antigamente, quando Deus tomava o irmão em língua estranha, as pessoas reverenciavam, baixavam a cabeça e davam glória. Hoje não. O irmão está orando em língua estranha na igreja e o povo está batendo um papo na hora do culto. O povo está conversando na hora do culto, mandando mensagem no WhatsApp, mandando mensagem no Instagram. As pessoas não reverenciam mais a voz de Deus. As pessoas perderam o respeito pelas coisas espirituais. É por isso que Deus está permitindo grandes coisas acontecerem no Brasil e no mundo, para as pessoas pararem de blasfemar de Deus, para as pessoas pararem de fazer chocarrice com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Escute, por favor, com as coisas espirituais. Eu já vi pessoas tá na igreja
E aí o irmão começar a pular, e aí juntar um grupinho de crente, uma panelinha, e começar a imitar o irmão. Olha como é que ele pula. Aí começar a pular igual o irmão, desfazendo do irmão. Cuidado, cria juízo, pede perdão a Deus. Pede perdão a Deus. Agora, sabe quem quer aplaudir isso? Satanás. O diabo quer que língua estranha vire algo natural. O diabo quer que profecia vire algo natural. Porque quando o crente faz chocarrice, fica na rua falando línguas estranhas na carne, brincando, baxé, aí dando rir, brincando, fazendo chocarrice, brincando de ser profeta, de profetizar, de profecia, Satanás está para dentro dizendo, é isso mesmo, brinca mesmo, brinca, para as pessoas não acreditar que isso existe, para as pessoas pensarem que isso é uma coisa normal, que é coisa do homem. Então, para de brincar com as coisas espirituais. Para de brincar com as coisas de Deus. Os homens serão blasfemos. Eu vi um testemunho e esse testemunho é verídico, é verdadeiro. Uma certa irmã cristã, serva de Deus, a sua filha, juntamente com o seu namorado, ela foi para uma balada, ela foi para uma festa. E a sua mãe crente, abençoada até o tutano, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, olhou para a sua filha e falou assim, filha, tu vai para a balada? Você vai para a festa com teu namorado, com tuas amigas, com teus amigos? Ela disse, eu vou, minha mãe. A sua mãe disse, filha, que Deus te acompanhe. Ela, em vez de falar assim, amém, glória a Deus, minha mãe, ela disse, minha mãe, Deus me acompanhe não, se Deus quiser, que ele vá no porta-mala do carro. Se Deus quiser ir, que ele vá no porta-mala do carro, desfazendo de Deus, blasfemando de Deus. Diz o testemunho que no porta-mala do carro tinha uma placa de ovos. Tinha uma placa de ovos no porta-mala do carro. E o que aconteceu? O seu namorado saiu de carro com ela. Ô glória, saiu de carro com ela. E o que aconteceu? Eles bateram o carro e todo mundo morreu. Agora não quebrou um ovo. Sabe por que ela morreu, queridos? Porque ela deveria falar assim, amém, minha mãe, glória a Deus, que Deus me acompanhe mesmo, que Deus vá comigo mesmo e me dê livramento. Mas ela desfez de Deus. Ela blasfemou contra Deus. Ela disse, se Deus quiser que vá no porta-mala do carro. Então nunca vi alguém desafiar Deus e viver para contar história. Lembra de Tancredo Neves? Ele disse que nem Deus ia lhe impedir de se assentar na cadeira presidencial. Ele disse que nem Deus ia lhe impedir de se tornar presidente. Bem verdade. Ele se tornou presidente, mas não sentou na cadeira, não assumiu a presidência. Ele foi para 7 palmos de terra, porque brincou com Deus, blasfemou de Deus. Lembra de Carl Rockley, de Titanic? Todo mundo lembra de Carl Rockley, de Titanic. Ele disse que nem Deus poderia afundar aquele navio. Sabe o que aconteceu? Deus manda no mar, Deus manda no universo. Oh glória, aleluia. Deus olhou para o mar e falou, mar, o seguinte é esse, tem trabalho para tu, tem um serviço para tu, vento, entra também em ação, tem um trabalho para tu. Eles vão tudo virar comida de tubarão para saber que eu sou Deus, oh glória. Eles vão virar comida de tubarão para saber que eu sou Deus, que quem brinca comigo morre, oh glória. Carl Rockley disse, nem Deus afunda esse navio. Nem Deus consegue afundar esse navio. Eles estavam indo para outro país, uns estavam levando ouro, uns estavam levando joias, fazendo planos, projetos grandíssimos. E o que aconteceu? Titanic afundou e todos morreram, viraram comida de tubarão, porque blasfemaram contra o Deus de Israel. Queridos e amados irmãos, estamos vivendo esse tempo, infelizmente. Os homens são blasfemos. O ser humano não agradece a Deus nem pela comida que come.
O ser humano não agradece a Deus nem pelo ar que respira. Eles acham que Deus é o dinheiro dele. Eles acham que não precisam de Deus. Eles acham que Deus é a posição deles, é o emprego deles. Mas Deus é Deus. Deus é poderoso. Oh glória! E Paulo continuou dizendo aqui para Timóteo: os homens também serão desobedientes a pais e mães. Paulo estava profetizando que Satanás ia promover uma grande destruição na família, aonde os homens seriam desobedientes a pais e mães. Isso já se cumpriu no seu sentido literal. Os homens hoje são desobedientes aos pais ou não são? Os homens hoje desobedecem seus pais ou não desobedecem? Desobedecem. Os homens hoje são desobedientes. Foi o que Paulo profetizou. Os homens serão desobedientes a pais e mães. Desobedientes. O pai hoje fala com o filho hoje quer contestar com o pai. A mãe hoje repreende o filho levanta o pescoço, fecha a cara. Porque foi o que Paulo profetizou: serão desobedientes a pais e mães. E isso tem destruído casamentos. Isso tem destruído lares, família. Porque os filhos hoje, infelizmente, são desobedientes aos pais. E uma das receitas para o homem viver muito tempo sobre a face da terra é honrar pai e mãe. Paulo disse em Efésios capítulo 6, versículo 2 assim: honra teu pai e a tua mãe, para que tu vá bem e viva muito tempo sobre a face da terra. O mandamento de desobediente a pais e mães é um mandamento que já vem com promessa de Deus. Vós, filho, Efésios capítulo 6, vós, filho, Paulo disse: sede obediente a vossos pais no Senhor. Honra teu pai e a tua mãe, para que tu vá bem em tudo quanto tu fizer. Deus vai te abençoar, para que se multiplique os teus dias sobre a face da terra. Só que hoje eu estou pregando para uma geração até dentro da igreja de filhas que não obedecem os pais, filhos que não obedecem os pais, não honram pais e mães. E muitas das vezes a culpa também é do pai e da mãe que não soube dar educação, que não sabe exemplar, que não sabe disciplinar. Porque não é porque você é crente que tu vai deixar teu filho colocar o dedo na tua cara e ditar as regras dentro de casa, mãe. Não é porque tu é crente, pai, que tu vai deixar teu filho fazer o que ele quer dentro de casa. Se teu filho quiser fazer o que ele quer, ele tem que casar. E mesmo depois de casado, ele te deve obediência. Então não é porque você é crente que teu filho pode fazer o que quer. Mas tem uns pais que parecem que é pamonha, irmão. Tem uns pais que parece que tá dormindo, parece um que tem amendoim na cabeça. O filho chega em casa meia-noite, não cheira a mão do filho para ver se o filho está fumando baseado, está fumando maconha. Deixa o filho à vontade. O filho sai, vai para a escola com os amigos, não abre a mochila para ver o que tem, o que não tem. Tem que é maconha, irmão. É por isso que você vê filho de crente usando droga. Você vê filho de crente dando problema. Você vê filho de crente que não respeita a mãe, não respeita pai, e de quem a culpa é dos pais, que não sabem exemplar, que não sabem dar uma boa educação. Não é porque tu é crente que a Bíblia proíbe você de disciplinar, que a Bíblia proíbe você de exortar, que a Bíblia proíbe você, de descer a vara.
Sabe que Salomão disse no livro de Provérbios, capítulo 20? Não retire a vara da criança, porque nem por isso morrerá. Briga com a Bíblia. Ô glória! Não retire a vara do menino, porque nem por isso morrerá. Salomão também disse no livro de Provérbios: castiga teu filho com vara, porque fazendo isso livrará sua alma do inferno. O que é vara, irmão? Quer dizer, não é porque você é cristão, é servo de Deus, que teu filho chega em casa à meia-noite, às vezes quer falar mais alto que você dentro de casa, quer responder mãe, responder pai, que você não pode pegar o cinto e dar uma surra nele. Não é porque você é crente que teu filho chega de madrugada em casa da balada e quer fazer o que quer, e tu deixa ele fazer o que quer. A Bíblia manda castigar com vara. E Salomão também disse: castiga teu filho com vara, porque fazendo isso livrará sua alma de ir para o inferno. É melhor o pai bater, é melhor a mãe bater, do que a polícia bater amanhã. É melhor o pai disciplinar, exortar, do que amanhã a polícia está batendo, espancando e até matando. Então, queridona, coloca ordem na tua casa. O pai é você. Quem te der obediência é teu filho. Quem te der obediência é tua filha. Eu estou pregando para uma geração de mães que parece que tem um amendoim na cabeça. Ela ora na igreja, ela busca Deus, jejuma, vai para ciclo de oração, mas a filha dela é uma rebelde dentro de casa. Mães, que deixa a filha namorar no quarto com o namorado antes do casamento. Mães que deixa suas filhas namorar no quarto com o namorado antes do casamento. Ela está levantando um altar para pombagira dentro da casa dela. Porque o crente, ou ele levanta o altar para Deus, ou ele levanta o altar para o diabo. Se tu permite, mãe, tua filha namorar no quarto com o namorado, tu está levantando altar para Satanás dentro da tua casa. Essa palavra é dura? Mas tem que ser pregada. Tem que ser pregada. Tem gente que não gosta. Fala isso não, pastor. Fala isso não. Mas tu não manda minha boca não. Quem manda minha boca é Jeová. Quem manda na boca de servo de Deus é o Deus da igreja. Tem umas mães, irmão, que deixam a filha fazer o que quer. Ela ora, ela consagra, mas a filha dela anda de shortinho curto, anda de mini saia. Você que é filha, quando tu coloca uma mini saia curtinha, uma roupa grudadinha na tua pele, na tua carne, fica mostrando coxa na igreja, mostrando perna, você está desonrando tua mãe. Tu está desonrando essa mulher que anda com os pés para trás orando por tu, rebelde. Tu está desonrando tua mãe, essa mulher que usa coque do ciclo de oração, que paga preço na oração pela tua vida, pelas almas. Respeita a tua mãe, respeita teu pai, respeita, porque a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que tu vai bem e para que se multiplique os anos de vida na terra. Se você não honrar teus pais, Deus vai retardar os teus anos de vida sobre a face da terra. Sabe por que tem filho e filha sofrendo hoje, pagando um preço no casamento? É porque não obedecia pai e mãe. Sabe por que hoje tem rapaz sofrendo? É porque era desobediente aos pais. Então, querido, até você que quer casar, só case com a moça, ou só case com um rapaz se ele for obediente aos pais. Se ele for rebelde, pula fora porque é laço. Se ela for rebelde, pula fora porque é laço. Porque a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. Mas tem umas mães, irmão, que parece que tem amendoim na cabeça. O filho arruma a namorada e leva para o quarto da casa dela. E ela deixa namorar no quarto. Tem até pastor que está deixando a filha dele namorar com o namorado no quarto da casa dele. Virou motel esse negócio.
Que moral ele tem para chamar a atenção de filha dos outros, se a filha dele é uma piriguete dentro da igreja? Que moral ele tem para pregar no altar se a casa dele está rachada e está quebrada? Não tem moral, irmão, não tem moral. Não tem moral, porque tem umas filhas de pastor também que não obedecem, irmão. São rebeldes, tem uns pais que é pamonha, que passam a mão no pecado dos filhos. Tem uns pais que é pamonha, que coloca pano quente no pecado da filha. A filha dele anda igual uma surucucu do pescoço grosso, com a mini saiazinha curtinha, toda coladinha, parecendo uma Jezabelzinha, toda coladinha, namora com um, é a namoradora da igreja, fica com todo mundo, fica com um, fica com o outro, namora atrás do muro no escurinho, e o pai que é um pamonha não fala nada, irmão, não fala porque é filha dele. Arrepende do teu pecado, coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3, versículo número 8 e 9 assim: se alguém não sabe governar a sua casa, como tomará conta da casa de Deus? Se alguém não sabe colocar ordem na sua casa, como pode colocar ordem na casa de Deus, na igreja de Deus? A obra começa no lar, a obra começa na família, a obra começa em casa. Então você que é pai, coloca ordem na tua casa. Se você paga água, paga luz, compra o feijão, a tua filha te deve obediência. Você que é mãe, põe ordem na tua casa, mãe. Põe ordem, pai, na tua casa. Se tu paga as contas, quem manda na casa é você. Se teu filho quer fazer o que ele quer, ele tem que casar. Se tua filha quer fazer o que ela quer, ela tem que casar. E mesmo depois de casada, eles te devem obediência. Porque a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. Mas vem comigo, por favor. Aí Paulo continuou falando sobre os pecados. Paulo aqui deu uma lista de pecados. Ele estava profetizando acerca de diversos pecados que iriam ocorrer nos últimos tempos, nos últimos dias, irmão Tineca Souza. Paulo estava falando aqui dos pecados, de uma grande depravação espiritual que iria acontecer nos últimos dias. Aí Paulo continuou dizendo: os homens serão desobedientes. Os homens serão desobedientes a pais e mães. Aí Paulo continuou dizendo: os homens serão ingratos, profanos. Os homens serão ingratos. O que é homem ingratos? Homens que não agradecem a Deus por nada, que acham que tudo quanto ele tem foi por mérito seu. Eles serão ingratos. Acha que tudo quanto ele tem alcançou pelos seus méritos. Os homens serão ingratos. Essa geração é uma geração ingrata, irmão. Uma geração que não agradece a Deus nem pela comida que come. Uma geração que não agradece a Deus pelas vestes, pelo ar que respira. Os homens serão ingratos. Aí Paulo continuou dizendo: e também serão profanos. O que é homem profano? É aquele que profana as coisas de Deus. São aqueles que profanam as coisas espirituais. E o que é profanação? Profanação é sacrilégio. E a palavra sacrilégio no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno recebe o nome de profanação. Profanação quer dizer sacrilégio, que quer dizer profanar o que é sagrado. Fazer chocarrice com aquilo que é santo. Os homens serão profanos. A Bíblia diz que há uma diferença entre o profano e o santo.
A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que quanto maior castigo terá aquele que profanar o Espírito da graça. O que é profanar, pastor? Profanar é fazer chocarrice com as coisas de Deus. Profanar é brincar com o Espírito Santo. É brincar com as coisas de Deus. O que é profanação, pastor? Profanar é o cara dizer que é pregador, tomar conhaque, colocar um terno, uma gravata e ir para um púlpito pregar. Isso é profanar as coisas de Deus. Profanar o Espírito da graça é o cara acabar de cheirar uma carreira de cocaína e ir para o púlpito pregar. Isso é profanação do que é sagrado, é pecado de sacrilégio. O que é profanar, pastor? É o cara acabar de ter relação com a mulher no motel e participar da Santa Ceia e pregar no púlpito como se nada tivesse acontecido. Isso é profano. Os homens serão profanos. E pasmem os senhores, dentro das igrejas brasileiras está assim de pastor profano. Pastores sem temor de Deus. Cantores profanos, que acaba de ter relação no motel com a novinha, com a piriguete, vai para o altar, toma Santa Ceia e canta, como se nada tivesse acontecido. Profano. Pastores que adultera, troca a esposa, a veinha, pela nova e continua pastoreando. Irmão, um pastor em adultério é um pecado abominável aos olhos de Deus. Um pastor em adultério, ele não pode nem estar em cima do púlpito, muito menos falar de Deus num púlpito. Ele não tem mais condição, não tem mais moral para isso, ele tem que descer do altar. Ele não tem mais gabarito para estar lá em cima falando sobre Deus, não tem mais autoridade. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Um pastor em adultério, ele não pode nem estar em cima do altar e muito menos pregar no altar. Só que no Brasil, está sendo pastores adúlteros no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto casamento e pastoreando igreja. E por que eles estão pastoreando igreja? Simplesmente por causa de uma coisa, é pelo salário, irmão. É pelo salário. É porque não querem perder a boa vida. Eles não querem perder o salário de 30 mil reais por mês. Eles não querem perder um salário de 50 mil por mês, porque eu conheço pastores que ganham 30 mil reais por mês para não fazer nada. Dirige um culto de 2 horas de relógio e todo mês, chovendo ou fazendo sol, cai na conta dele 30 mil para não fazer nada. E não faz nada mesmo, não faz nada, porque não ajuda o órfão da igreja, não ajuda a viúva, não ajuda o viajante, não ajuda o forasteiro, não ajuda ninguém. O cara dirige um culto de 2 horas de relógio em Montineca para não fazer nada. Enquanto um pai de família trabalha 12 horas de relógio por dia, dando um pau doido, muitos são ajudantes de pedreiro, o cara coloca um terno, uma gravata, dirige uma igreja, um culto de 2 horas de relógio e todo mês cai na conta dele, chovendo, fazendo só 30 mil reais. Isso é um absurdo. Isso é um escândalo para o evangelho. Pastores que têm salário de deputados, salário de governador, salário de prefeito. Tudo isso na conta dos dízimos e oferta dos membros da igreja. Eles não descem do altar, mesmo em adultério, por causa do salário. E não vem dizer que a mulher dele, porque tem pastor que não se divorcia, mas é uma adulta, faz na obra. E a mulher 24 horas. E a mulher sabe, ela também é outra bandida,
que para não perder o conforto, para não perder a boa vida, porque anda de carro, de Camaro, de carro importado, com o dinheiro dos membros da igreja, ela sabe que o marido dela é um canalha, é um adúltero, trai ela, tem amante na rua, anda com prostituta, com piriguete, mas a bandida fica calada. Por que fica calada? Por causa do conforto. É simplesmente por causa do conforto. Porque o que mais tem no Brasil são pastores num casamento de aparência. Pastores adúlteros que estão no altar, trai a esposa, e a mulher sabe, mas coloca pano quente no pecado dele para não perder o conforto. Porque ela sabe que se ela abrir a boca, ele vai perder a credencial de pastor e vai perder o salário. Aí, como ela não quer deixar de andar no shopping comprando roupa de grife, ela fica, ó, calada. Como ela não quer deixar de fazer o cabelo dela, tá nos melhores salões, ela fica, ó, caladinha. Pra ganhar bombom, calada. Ó, calada. Como ela não quer deixar de andar de carrão do ano, carrão importado, nas custas, me perdoe, irmão, minha expressão, mas de muitos gados, porque tem crente que é gado na igreja mesmo, não conhece nada de Bíblia e fica enchendo o bolso de pastor, aí, nas custas dos membros da igreja, aí o que acontece? Ela sabe que o marido dela pinta e mas fica, ó, calada! A casa vai cair para Satanás aqui hoje nessa live, ô glória! Sai da frente, demônio! Deus está levantando uma geração para denunciar essa cambada, irmão. Essa cambada tem que saber que quem manda na igreja é Deus. Deus está levantando pregadores, pastores que têm caráter, que têm vergonha, que têm temor de Deus para denunciar essa cambada, que estão bagunçando, aleluia, dentro da obra de Deus. Estão fazendo igreja de negócio, igreja de comércio, igreja de empresa. Escuta! Igreja não é empresa, igreja não é comércio, igreja é Betel. Igreja é casa de Deus, escuta essa, rapaz. Deus vai começar a tirar os mercenários de nosso meio, irmão. Deus vai arrancar essa cambada que está de engano no altar. Deus vai tirar a máscara desses bandidos no altar e vai levantar pastores que têm tremor e temor na presença dele, ô glória. Alabassura e bicaia, porque Jesus está vindo aí, Jesus está voltando. Aleluia! São profanos. Então vocês pastores, que eu sei que muitos pastores vão assistir essa live meu, que eles assistem, eu sei que tem coisa que eu falo que alguém compartilha, alguém conta, alguém espalha, e é para espalhar mesmo esse negócio. Eu sei que muitos vão até assistir. Você, pastor, que está no segundo casamento, no terceiro casamento, você não tem mais gabarito para estar na frente da obra. Entrega a tua credencial de pastor e vai para o banco, rapaz. Você, pastor, que está no quarto casamento, no sexto casamento, entrega a tua credencial de pastor e vai para o banco. Pede perdão a Deus do teu pecado, antes que Deus te fulmine. Larga de brincar com Deus. Jesus está nas portas, Jesus está voltando. Só que o problema é que tem uma geração que aprova essa cambada. O pastor dela está no segundo casamento, traiu a primeira mulher, casou com a novinha e ele é fraude. Meu pastor, homem de Deus, irmão. Homem de Deus, adúltero, homem de Deus. Sabe lá o que é homem de Deus, rapaz? A pastora dela divorciou do marido, agora está com o novinho. E ela, minha pastora, é mulher de Deus. Sabe lá o que é mulher de Deus, rapaz? Homem de Deus foi Elias, meu irmão. Homem de Deus foi João Batista. Homem de Deus foi Moisés. Homem de Deus, Alabachuri Bicaia, foi Paulo. Paulo não era adúltero. João Batista não era adúltero. Elias não era adúltero. Sabe lá o que é homem de Deus, meu irmão? Umas cambadas que está triplicando e duplicando nota fiscal falsa dentro da igreja. Pegando dinheiro da igreja e aplicando fora da obra. Fazendo lavagem de dinheiro na igreja. Triplicando e duplicando nota fiscal falsa. E tu chama de homem de Deus? Sabe lá o que é homem de Deus?
Homem de Deus foi os apóstolos. Homem de Deus foi Jeremias. Homem de Deus foi Ezequiel. Homem de Deus foi Daniel, que preferiu não se corromper com os manjares do rei Nabucodonosor. Então você, pastor, que está no 2º, 3º, 4º casamento, desce do altar, rapaz, entrega a tua credencial de pastor. Tu não tem mais moral a pastorear. Tu não tem mais moral, não tem mais gabarito para estar na frente da obra. Se humilha na presença de Deus. Homens profanos. E no Brasil está assim de pastores profanos. Pastores que cheiram a carreira de farinha e vão voltar a pregar. Pregadores que cheiram a farinha, que tem amante na rua, tem novinha, traz a mulher 24 horas, espanca a esposa ainda, e tal não está pregando. Mas o problema é que ele não gosta que eu denuncio isso. Ele não gosta. Ele não gosta, ele fala, você prega até bem, tem até um conhecimento, você prega até bem, tem conhecimento, mas o seu problema, Fabiano, é que você bate nos companheiros, você bate nos colegas, você bate nos companheiros. Irmão, eu lá tenho um companheiro adúltero, eu lá sou companheiro de cheirador de farinha, eu lá sou companheiro de ladrão, eu lá sou companheiro de que tem 2 mulheres, eu lá sou companheiro de quem espanca a mulher e tem amante na rua, meu irmão. Os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, aleluia, que bebe do cálice e come pão e faz a vontade de Jesus Cristo. Esses sim são meus irmãos, esses sim são meus companheiros. São profanos, estão profanando as coisas de Deus. E Paulo disse que isso iria acontecer. E estão vivendo esse tempo. Os homens são profanos. Outra coisa, Paulo continuou dizendo, eles serão profanos, sem afeto natural, mentirosos. Tem ou não tem? Os homens são mentirosos ou não são, irmão Tineca? Os homens são mentirosos ou não são? Eles mentem em nome de Cristo para arrancar tudo que eles querem da igreja. Os homens serão mentirosos. Eles mentem em nome de Jesus para arrancar tudo que eles querem do povo. Os homens serão mentirosos. Estamos vivendo o tempo dos pastores mentirosos. Hoje, para segurar o povo, o que os pastores estão fazendo? Inventando falsos milagres. Dizendo que Jesus curou fulano sem Jesus ter curado. Dizendo que Jesus fez sem Jesus ter feito. Inventando um testemunho falso, elaborado na sua mente maligna, para segurar o povo, e o povo dá glória a Deus, o povo dá aleluia, contando os testemunhos mentirosos. Teve um que estava me dizendo que estava no avião, e estava sem dinheiro, e de repente apareceu uns urubu com dinheiro e deu para ele no avião. E o dinheiro entrou pela janela do avião. Irmão, eu não sou moleque, irmão, eu não sou menino para acreditar numa mentirada dessa. Só que o problema é que o povo não tem conhecimento das escrituras sagradas e o povo come tudo que esses caras falam. Dizendo que Jesus curou, que Jesus salvou. Igual um dia desse, um bandido aí, um tal de um apóstolo, que está sendo agora investigado pelo Ministério Público. E tomara que o Ministério Público prenda aquele cabra safado. O tal do apóstolo, você já sabe quem é, aquele do chapeuzão lá. Que estava vendendo um feijão mágico, prometendo a cura da Covid-19 do coronavírus. Contando um testemunho que pessoas foram curadas de coronavírus através do feijão mágico. Irmão, sou lá menino para acreditar numa mentirada dessa.
E por que que o povo aplaude? O povo aplaude porque não tem conhecimento das Escrituras. E o profeta profetizou, Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Sabe que conhecimento é esse? Conhecimento da palavra de Deus. O povo não examina, irmão. O povo não lê. O povo não examina as Escrituras. O povo não lê a Bíblia. E aí engole tudo que esses mentirosos ficam contando com o nome de Deus. Deus está irado com essa nação. Deus está irado com essa... Olha, Deus permitiu o coronavírus. Eu sabia que Deus ia permitir. Eu sabia, eu já andava pregando em vários estados do Brasil e profetizava: o juízo de Deus virá sobre o Brasil e o mundo. Deus fará justiça nessa nação, por causa dos falsos profetas que estão usando o nome de Deus para ficarem milionários, para ficarem ricos, com o nome de Deus. Eu sabia que Deus ia fazer grandes coisas. E Deus sempre me usava nas mensagens e dizia: o juízo de Deus virá sobre o Brasil e sobre a igreja brasileira. Muitos zombavam, irmão. Muitos davam risada. Mas eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Você acha que Deus estará contente? Pastores ganhando 40 mil por mês, 60 mil reais por mês da igreja, 80 mil, 100 mil, e na igreja que ele ganha 40 mil, 60 mil, 70 mil, 100 mil, os irmãos passando fome, os membros da igreja passando necessidade, com aluguel atrasado, conta de luz e água atrasada. Você acha que Deus deixa isso barato? Órfãos, viúvas sendo maltratados por eles, na mão desses homens abusadores de ovelhas. Você acha que Deus ia deixar isso barato? Eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. E se o Brasil não se arrepender das suas práticas pecaminosas, dos seus pecados, Deus ainda enviará pragas piores para o Brasil. E para o mundo, Deus enviará coisas piores para o Brasil. E depois do coronavírus, pode prestar atenção que Deus, Ele manda no céu e manda na terra. Ele vai enviar coisas piores do que o coronavírus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 9, acerca de uma praga gigantesca de gafanhotos. Eu vou ler para você aqui. Depois do coronavírus, Deus enviará coisas piores para o Brasil. Deus enviará coisas piores sobre o Brasil e o mundo. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 9. A quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a trombeta. E viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, e nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Apocalipse capítulo 9, João disse que viu o anjo tocar a trombeta, e ele fala que foi o quinto anjo que tocou a trombeta. E ele disse que viu gafanhotos, e esses gafanhotos vão receber de Deus poder como o poder dos escorpiões quando fere o homem. E esses gafanhotos vão ferir os homens da terra durante 150 dias, durante 5 meses. E esses gafanhotos são permitidos por Deus para ferir os homens que não têm na testa a marca de Deus, o sinal de Deus, os profanos, os blasfemos, os desobedientes da palavra de Deus, os irreconciliáveis. Esses gafanhotos,
receberão poder como o poder dos escorpiões quando fere o homem. E os homens vão sentir grande dor. Eles terão grandes dores. Mas nada vai amenizar suas dores, porque eles serão atormentados durante 5 meses. E isso aqui que vai acontecer não é local, é global, é em todo o mundo, irmãos. Então, depois do coronavírus, porque o coronavírus, até o presente momento, é uma grande epidemia, é uma grande pandemia. E entre todas as pestes que profetizou, em Mateus capítulo 24, versículo 7, o coronavírus é a pior peste até o presente momento. Mas depois do coronavírus, Deus enviará uma grande praga de gafanhotos. Deus vai dar ordem aos gafanhotos para ferir os homens, os desobedientes da palavra de Deus, durante 150 dias. Então, coisas piores do que o coronavírus estão por vir pela frente. É por isso que Deus está levantando homens para pregar sua palavra com verdade, para despertar os seus, para despertar a igreja, porque coisas piores do que o coronavírus virá. Os homens vão desejar a morte, vão querer morrer, mas a morte vai desaparecer durante 5 meses. E eles vão ter dores, e as dores que eles vão sofrer vão ser tão grandes que eles desejarão a morte. Eles pedirão a morte, vai fugir dos homens durante 5 meses, 150 dias. E isso vai acontecer depois do coronavírus. E isso que vai acontecer aqui vai ser global, querido. Vai ser em todo mundo. Apocalipse capítulo 9, versículo de número 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma. Esses gafanhotos não vão afetar a economia, não vai fazer dano à verdura, às árvores, não vai fazer dano às ervas da terra, à verdura, não vai afetar a economia. Só vai fazer mal, dano aos homens, aos blasfemos, aos desobedientes, aos profanos da palavra de Deus. Eles pedirão a morte vai fugir deles. Mas depois daqui, que Deus enviar os gafanhotos, virá ainda outra peste sobre o mundo. Outra praga pior ainda do que a dos gafanhotos. Depois que essa pandemia, epidemia passar dos gafanhotos, que os homens serão feridos e pedirão a morte, e vão sofrer amargamente as suas dores, e nada vai amenizar suas dores durante 5 meses, 150 dias. Depois dessa pandemia, Deus enviará ainda outra pior. Apocalipse capítulo 9, versículo de número 12. Preste atenção como eu leio a você. Apocalipse 9, versículo 12. A 6ª trombeta. Olha o que está escrito. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta solta, os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora. Esses anjos aqui, que estão presos junto ao grande rio Eufrates, eles têm mês, hora e um tempo já determinado por Deus em ação. Olha o que está escrito. Estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles.
depois que Deus agora, queridos e amados irmãos, feriu os homens através dos gafanhotos durante 150 dias, durante 5 meses, Deus agora vai dar ordem para os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, eles serem soltos e eles matarem a terça parte dos homens. Esse acontecimento aqui não vai ser local, vai ser global. Deus vai dar ordem para esses 4 anjos que estão presos serem soltos e matarem a terça parte dos homens. Sabe o que significa aqui a terça parte dos homens? 3 bilhões de homens. Quando fala homem, também fala mulheres e crianças. 3 bilhões de pessoas. Esses anjos aqui, esses 4 anjos, vão matar 3 bilhões de pessoas. Vão matar a terça parte do mundo. Cerca de 3 bilhões de pessoas irão morrer. E esse acontecimento não é local, é um acontecimento global. Então fique alerta, fique atento, porque coisas piores do que o coronavírus virá. Isso aqui é Apocalipse, é Bíblia, não é revelação eu estou tendo. Eu não estou profetizando, não é visão que eu estou tendo, é a palavra de Deus que diz. Então se prepare, porque Deus não está mais brincando com a humanidade. Os homens brincaram muito com Deus. Deus está irado com o Brasil e o mundo, porque o Brasil e o mundo estão uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Homem com homem, mulher com mulher, os políticos corruptos, fazendo leis injustas e colocando leis injustas. Você acha que Deus ia deixar isso barato e vai deixar isso barato? Não, irmão. Os homens fizeram a conta, os homens fizeram a dívida. Fizeram a dívida através de pecado. Homem com homem, mulher com mulher. Os ricos humilhando os pobres nas suas portas. Os falsos profetas mentindo com o nome de Deus. Os políticos colocando leis injustas para oprimir o pobre. Porque só quem sofre são os pobres. Os que não têm recurso, que não têm condições financeiras. Os ricos não sofrem nada, só os pobres. Os homens fizeram a dívida. E agora Deus vai enviar conta para eles. Porque Deus é Deus. E pecado não perpetua na presença de Deus. Mas vamos lá para encerrar. Paulo disse que os homens serão mentirosos. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Os homens serão mentirosos. Mentirosos. Mentirosos por quê, pastor? Porque os homens serão falsos profetas. Mentirosos. Eu vou ser sincero para os irmãos. Hoje em dia, dentro das igrejas, a maioria dos pastores são mentirosos. Por quê, pastor? Porque eles pregam uma coisa que não tem base bíblica. Eles pregam algo que não tem nada a ver com as escrituras sagradas, com a Bíblia sagrada, irmão Tineca. Eles pregam coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Os homens são mentirosos. Por exemplo, os pastores dizem que o púlpito é santo e que o templo é santo. Mas é mentira, porque nem o altar é santo, e nem um púlpito, e nem um templo é santo. Quem inventou esse negócio que o altar é santo e que o púlpito é santo foi o imperador romano Constantino, em 330 depois de Cristo, que ele começou a pegar os altares de outras religiões pagãs e colocar dentro da igreja católica. Ele começou a levantar templos e mais templos, e ele inventou, dizendo que o templo era santo, que o altar era santo. Ele começou a pegar imagem de escultura, de honradez aos deuses pagãos,
e colocou dentro da igreja católica e começou a dizer que era santo. O altar é santo, o templo é santo, o templo é a casa de Deus. Mas é mentira, porque o altar não é santo, o templo não é santo. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. O templo que é santo é meu corpo, é o teu corpo. Deus não está dentro de uma igreja formada de britas e brocos e parede. O templo que Deus habita é no meu corpo. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 assim: vós sois templo do Espírito Santo. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 assim: não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Então Deus não habita dentro do templo da Assembleia de Deus. Deus não está dentro do templo feito de broca e brita, da Deus e Amor, da Batista, das igrejas pentecostais, seja lá qual for. O templo que Deus habita e está é no meu corpo, porque meu corpo sim é templo do Espírito Santo. Paulo disse em Atos capítulo 17, versículo 24 assim: porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens, por mãos humanas. O diácono Estevão da igreja primitiva, em Atos capítulo 6, versículo 46 e diante, Estevão profetizou: porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O templo que Deus habita, queridos, é meu corpo. O meu corpo que é templo do Espírito Santo. Então Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Mas os pastores pregam e dizem: você tem que estar no templo, porque se você não vier por templo, Deus não vai te abençoar. Deus não vai abrir a porta, querido. A igreja somos nós. A igreja não é um templo feito de broco de brita. A palavra igreja quer dizer no grego eclésia, que vem de eclesiologia, que quer dizer chamado de dentro para fora. A palavra igreja no hebraico quer dizer kaal, que significa chamado de dentro para fora. A igreja somos nós. O templo é apenas um local que nós nos reunimos com a irmandade para louvar a Deus, para cultuar a Deus. Então, os homens são mentirosos, porque eles pregam heresia para o povo. Eles pregam mentira para o povo. Outra grande mentira também que os pastores pregam para o povo é dizer que o dízimo é dinheiro. Porque o dízimo nunca foi dinheiro. Se você for fazer um estudo bíblico de Gênesis e Apocalipse, irmão Tineca, na Bíblia, dízimo nunca foi dinheiro. E os pastores ensinam para o povo que o dízimo é dinheiro. E eu, como apologeta, como refutador das seitas e heresias, eu não aplaudo isso, porque não está de acordo com a Bíblia Sagrada, porque eu sou apologeta, irmão, eu sou defensor das Escrituras Sagradas. Então, não adianta, porque eu não aplaudo isso, porque não tem respaldo bíblico. Não é Bíblia, não é cristão, e tudo que não está na Bíblia não é de Deus. Os pastores pregam dizendo que se o crente não dá o dízimo como dinheiro, o devorador vai pegar. Mentira! Devorador no Antigo Testamento da Bíblia, que recebe o nome de veterotestamentário bíblico, era uma praga. Era uma praga. Só que eles falam que o devorador são demônios. A Bíblia diz em Joel, capítulo de número 2, que houve uma praga de gafanhotos, de pulgão, de migrador e cortador dentro de Israel, que afetou a economia do povo, afetou a saúde do povo. Não tinha mais vinho, nem mosto, nem cereal, nem azeite, porque o povo havia pecado contra Deus. Os sacerdotes tomavam cachaça, bebida forte, só andava embriagado, e Deus se irou, e Deus enviou uma praga de gafanhotos.
que afetou a economia e a saúde do povo, mas devorador, migrador, biblicamente, nunca foi demônio. Eram insetos que faziam mal à lavoura do povo de Israel. E os pastores pregam e metem medo no povo. Se você não dá o dízimo, o devorador vai te pegar. Se você não dá o dízimo, Deus não vai te abençoar. Irmão, me perdoe, irmão, vou ser sincero. Os devoradores são os pastores de igreja que em cima do teu dízimo compra carro importado. O destruidor, os devoradores, são os pastores das igrejas que em cima do dinheiro dos membros da igreja abrem loja, sustenta a curtição dos filhos dele. Eles que são os devoradores. Porque quando a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 8 assim, roubará o homem a Deus, é uma interrogação. É uma pergunta com interrogação. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Ali é uma carta que o profeta Malaquias, usado pelo Espírito de Deus, irmão Tineca, escreveu para uma nação. E que nação foi essa? Israel. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 1 assim, peso da palavra do Senhor pelo ministério do profeta Malaquias para Israel. Não é para a noiva de Cristo. Aquela carta não era para a igreja, era para uma nação. E que nação era essa? Israel. E aí a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 8, está escrito assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E o povo de Israel realmente estava roubando. E estava roubando o quê? Os dízimos, que eram as plantações dele. Os dízimos como alimento. Todavia vós me roubais, e dizeis, em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, ó vós, toda a nação de Israel. Então aquela carta foi destinada para uma nação, por nome Israel. E o dízimo naquele tempo era alimento, era bois, era novilhos, era ovelhas, era vacas. O dízimo nunca foi dinheiro. E aí o que acontece? Quando Deus usa agora o profeta Malaquias em Monteneca para repreender o povo de Israel, Deus também usa Malaquias para repreender os sacerdotes. Porque o dízimo que era o cominho, a hortelã, o açafrão, o coentro, as vacas, os novilhos que o povo levava para o templo, por nome Casa do Tesouro, os sacerdotes estavam levando para suas casas, em vez de distribuir entre os levitas da tribo de Levi, entre órfãos, viúvas, viajantes e forasteiros. E Deus usa o profeta Malaquias para repreender os sacerdotes e o povo acerca do dízimo como alimento. Aí quando a Bíblia diz assim, Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aonde era a casa do tesouro? Jerusalém. Lá em Jerusalém existia um templo por nome Casa do Tesouro, aonde o povo de Israel levava o dízimo das suas plantações, para que haja mantimento na minha casa. Que mantimento era esse na casa do tesouro? No templo do tesouro. Primeiro, aquele dízimo como alimento era usado para ajudar os órfãos que frequentavam o templo do tesouro, as viúvas, viajantes e forasteiros. Aquelas vacas eram utilizadas para ajudar o sumo sacerdote, os sacerdotes da tribo de Levi, que poderia comer o dízimo como alimento, e os levitas da tribo de Levi, porque eles não tinham herança entre o povo de Israel, eles foram proibidos por Deus de plantarem dentro de Israel, e eles também trabalhavam na porta da tenda do encontro. Eles trabalhavam na porta da tenda do encontro. Antigamente, os israelitas trabalhavam também dentro da tenda, limpando os utensílios, varrendo as tendas. Mas, com o passar do tempo, lá em Números capítulo 18, versículo 21 e 22, Deus usou Moisés e falou, a partir de hoje, nenhum israelita vai trabalhar mais na tenda do encontro, onde se reúne o povo de Israel. Quem vai trabalhar na tenda do encontro agora são os levitas da tribo de Levi. E como salário, eles vão comer dos dízimos do povo de Israel, que eram ovelhas,
que eram vacas, que eram bois, que era açafrão, coentro, cominho, entro. Esses são os salários dos levitas, porque os levitas não tinham herança. Eles não poderiam plantar dentro de Israel. Esse era o salário deles. Então, quando a Bíblia diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Versículo 11. E por amor a vocês, eu repreenderei o devorador, o migrador, o cortador, enfim, você já sabe. Então, o povo de Israel vivia de plantações. Eles eram pecuaristas. Eles trabalhavam na pecuária. Eram pecuaristas. Então, eles viviam de plantações. Eles davam como dízimo aquilo que eles plantavam. A novidade da semente do campo era o que eles davam como dízimo, que era o cominho, açafrão, coentro, hortelã. Então, dízimo nunca foi dinheiro. E os pastores pregam para o povo, dizendo que dízimo é obrigatório, que dízimo como dinheiro é obrigatório, que tem que dar o dízimo, porque quem não dá o dízimo está amaldiçoado. Em que Bíblia está escrito isso? Só se for no livro de São Cipriano. Só se for no livro de Cipriano. Quando Jesus na cruz central, no meio, na cruz do Calvário, e derramou até a última gota de sangue por nós na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si todas as nossas maldições. Então na tua vida não há mais maldição. Paulo, escrevendo sua carta para a igreja de Colossos, o pastor da igreja de Colossos era Epáfras. Paulo disse em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que a cédula condenatória que era contra nós foi cravada na cruz. Então tudo ficou na cruz. As nossas maldições em Monteneca, Jesus Cristo levou na cruz do Calvário. Então na tua vida não há mais maldição. E os pastores do Brasil pregam e dizem, quem não dá o dízimo vai ser amaldiçoado e está debaixo de maldição. Outra grande mentira que os pastores também falam. Eles falam que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Em que Bíblia está escrito isso? Porque quando a Bíblia diz assim, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, Deus estava falando isso para o povo de Israel, não foi para nós. Deus estava repreendendo através do profeta Malaquias, os sacerdotes que estavam trabalhando errado no templo. Em vez de pegar o dízimo para ajudar os levitas, órfãos e viúvas, estava levando para casa. Então isso é uma grande mentira. É uma grande mentirada que eles inventaram para oprimir o povo. Só que o povo não gosta de ler a Bíblia. O povo não tem conhecimento, Maria vai com as outras. O povo dá glória a Deus, dá aleluia, e continua dizimando, dando dízimo nesses templos religiosos para bancar a curtição dos pastores. Porque não fique pensando que o dízimo que você dá lá na igreja, os pastores pegam para ajudar órfãos e viúvas, não. Não fique pensando que o dinheiro que você dá na igreja lá como dízimo, os pastores usam para o bem-estar do povo, não. Não é não, meu amigo. Sabe para que o pastor pega o dízimo da igreja? É para trocar de carro todo ano. Eles pegam o dízimo da igreja, sabe para que é? Para sustentar a curtição de filho e de filha. Eles pegam o dízimo da igreja para alugar templos maiores, porque quanto mais templos grandes, gigantescos e maiores, dá mais gente para eles arrancar dízimo e oferta. Eles pegam o dízimo da igreja para comprar carro importado. E ainda descaradamente abre a boca e fala, eu sou próspero porque foi Deus que me deu. Deus deu não, você está enricando roubando, bandido. Você está enricando, pregando uma grande mentira para o povo e arrancando dinheiro dos pobres. Arrancando dinheiro de órfãos, viúvas, viajantes e necessitados. E Deus vai cobrar dessa cambada. Pastor Fabiano, mas como é que um pastor vai sustentar a igreja? Como é que um pastor vai pagar o aluguel do templo? Como é que um pastor vai pagar a água, pagar a luz? É simples. Na graça de Deus, através de oferta voluntária.
Porque o que é cristão, irmão Tineca, na graça de Deus, chamada sexta dispensação da graça de Deus, a qual nós estamos, o que é bíblico hoje é oferta voluntária. Foi o que Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. E aquele que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo Deus, segundo propôs no coração. Não é nem o que Deus colocar no coração, é segundo propôs no coração. Agora, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, na graça de Deus, no Novo Testamento, tem pastores que pegam 2 Coríntios 9,6 e falam, não, Paulo disse assim, quem semeia pouco, pouco ceifará. Quem semeia em abundância ceifará. Paulo estava falando do dízimo, mas é mentira, irmãos. Paulo não estava falando do dízimo, Paulo estava fazendo uma coleta para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. Aí Paulo olhou para a igreja de Corinto, cuja capital era a Grécia, e disse para os irmãos da igreja de Corinto, irmãos da igreja de Corinto, aquele que semeia pouco para ajudar os pobres de Jerusalém, os irmãos pobres necessitados, pouco ceifará. E aquele que semear muito em abundância ceifará. Agora, não é obrigatório, não é por força, não é por pressão, não é por meio de pressão. Cada um contribua segundo propôs no coração. Agora, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Se você ler 2 Coríntios capítulo 8, você vê que na igreja do Senhor, no Novo Testamento da Bíblia, na graça, na igreja de Corinto, Paulo fazia tudo através de donativos, através de oferta do povo voluntária. A palavra oferta quer dizer no hebraico korban, que significa ato de gratidão, ato de coração. Oferta pode ser R$1, oferta pode ser R$1 milhão, se você tiver condições de dar na igreja. Oferta pode ser R$400. Todavia tem que ser de coração, nem por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E os pastores não pregam isso para o povo, e eles sabem, irmão, eles sabem que isso é verdade. Porque eu já preguei em várias congregações da Assembleia de Deus. Eu já preguei em vários congressos da Assembleia de Deus, congressos. Eu já conversei com vários presbíteros, e vários presbíteros me disseram, Fabiano Santana, pastor Fabiano, eu só cobro dízimo porque é o presidente que me impressiona, me coloca no canto da parede e fala, se você não pedir dízimo, eu te arranco da frente da congregação. Eu falei, meu irmão, mas você conhece a verdade, você sabe que dízimo nunca foi dinheiro, por que tu não sai do meio dessa Babilônia? Por que tu não sai do meio dessa Babilônia? Ele fala, não, porque eu gosto. Eu falei, meu irmão, você também tem culpa. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 32, que aqueles que praticam tais obras que eles praticam. Então, se você sabe que o pastor está pregando mentira, que o pastor é bandido, e continua congregando lá na igreja deles, você também tem culpa no cartório. Você também está errado diante de Deus. Porque você é cúmplice, é conivente com o pecado do teu pastor. Você é cúmplice, conivente com o pecado do pastor da igreja. Então, irmão, dízimo não é obrigatório. Dízimo nunca foi dinheiro. Aí o pessoal fala, mas como é que a casa de Deus vai ser sustentada se não for através dos dízimos? Primeiro, o templo que vocês vão não é a casa de Deus. É um lugar que você se reúne. A casa de Deus somos nós. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, que nós somos lavoura de Deus. Nós somos casa de Deus. Nós somos edifício de Deus. Nós somos templo de Deus. O templo ali feito pelos homens é apenas um local onde a irmandade, os irmãos se reúnem para adorar a Deus. Mas o templo do Espírito Santo somos nós. Nós somos a igreja. Só que o povo não tem conhecimento da palavra.
Por isso que Oséias disse, em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E que conhecimento é esse? Conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento das escrituras sagradas. Eu comecei a pregar o evangelho com 11 anos de idade. Eu preguei muito nos estados de Goiás, Pará, Curitiba. Vários pastores me fizeram proposta para tomar conta de igreja. Para mim ganhar salário de 4 mil reais por mês, 5 mil reais por mês e cobrar o falso dízimo romano para o povo. E eu cheguei para ele e falei assim, pastor, o seguinte é esse, está certo, eu até tomo conta da igreja, mas eu vou trabalhar com oferta voluntária. Se o povo quiser dar, amém. Eu vou deixar o povo à vontade, com oferta de amor, oferta de coração. Mas se o povo não quiser dar, também amém. Mas eu sei que o povo de Deus é um povo bom, abençoado. O povo dá, irmão, o povo dá. Ele falou, não, eu só te aceito aqui na igreja se você cobrar o dízimo e você não pregar contra pecado. Você não pregar contra a saia curta, você não pregar contra adultério, você não pregar contra a lascívia, contra a vaidade, contra a prostituição, contra a fornicação. Teve até um pastor no estado de Goiás que falou comigo, eu sou o presidente da obra, eu renuncio à presidência, você tem conhecimento bíblico, você vai ser o pastor presidente, eu vou ser teu vice. A igreja nunca cresceu comigo, não sei porquê, e eu sei que tu é novo, com você vai crescer. Agora, não pregue contra divórcio, não pregue contra adultério, só faça campanha de prosperidade e ranquidismo do povo, que todo mês eu vou te dar um salário de 6 mil reais, eu divido até meu salário de pastor presidente com você. E ele tem várias cargas de aluguel, ele falou comigo, não se preocupe, porque já tem uma casa própria para você, eu passo para o teu nome. Simplesmente, irmão, em nome do dinheiro. Os homens, irmão, perderam o temor de Deus. São pessoas sem escrúpulo, sem temor. Pessoas que não têm temor de Cristo no coração. É por isso que Deus está irado com a igreja brasileira. É por causa dos cães gulosos. É por causa dos devoradores de ovelha. É por causa dos falsos profetas, dos lobos vestidos em pele de ovelha. É por isso que Deus está irado. É simplesmente por causa disso. Porque dízimo nunca foi dinheiro, era alimento. Para encerrar essa live, eu vou ler aqui para você, para nós encerrarmos. Deuteronômio, capítulo 14, versículo de número 22. Deuteronômio, capítulo 14, versículo de número 22. Eu não cobro para pregar porque eu não sou mercenário, irmão. Eu sou servo de Cristo para ir morar no céu. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 8 assim, dai de graça o que recebeste de graça. Eu tenho promessa de Deus de um dia abrir uma igreja para a glória e para a honra do nome de Cristo, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Mas se um dia abrir um ministério, a única coisa que eu vou pedir para o povo para pagar aluguel do templo, para pagar água, para pagar luz, é oferta voluntária, é oferta por amor. E outra, eu não vou colocar pressão no povo não. Se os irmãos tiverem só o dinheiro do gás, eu não quero que o povo deixe de comprar seu gás para dar na igreja não. Se o povo tiver só o dinheiro de comprar um remédio para o filho e para a filha, eu não quero que o povo deixe de comprar um remédio para o filho e para a filha para dar na igreja não. Porque quando Deus manda, Deus garante, irmão. A porta que Deus abre, Satanás não fecha. Então, quando Deus manda, Deus garante para a glória de Deus Pai. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. A instituição dos dízimos. Olha o que está escrito. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente que cada ano se recolher do campo. O dízimo lá em Israel era anual, era uma vez por ano. E o dízimo era a novidade das sementes do campo. Não está escrito aqui que o dízimo era 10%. Não está escrito aqui que o dízimo era dinheiro, era ouro, era prata. Está escrito aqui da semente do campo. Amém, irmã Dulcilene Leite. Deus continue te abençoando, serva de Deus. Deus é contigo, Deus é conosco, Deus é fiel. Que o Senhor continue te abençoando.
abençoando a tua família e teu esposo, em nome de Jesus. Deus é contigo. Ô glória. Amém. Fica à vontade. Glória a Deus. Olha o que está escrito. Do campo. Versículo 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, diz, meus irmãos, era a semente do campo, era das plantações do povo de Israel. E a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 14, versículo 24 e 25, que se porventura o povo de Israel plantasse e a novidade da semente do campo tivesse muito pesada, a semente tivesse muito pesada, e o lugar que Deus escolheu para lhe fazer habitar seu nome, para eles levarem o dízimo da novidade da semente dos seus campos, tivesse cumprido, tivesse longe, olha o que está escrito. Deus usou Moisés e falou para o povo de Israel, se o lugar que Deus escolheu para lhe fazer habitar seu nome, que era o templo, o nome Casa do Tesouro, for cumprido, estiver longe de vocês, vocês pegam essas vacas, vocês pegam essa semente da novidade do campo e troca por dinheiro. Vocês vendem por dinheiro, ou troca por dinheiro, ou vende por dinheiro, e pega o dinheiro na mão de vocês, e vocês dão por tudo quanto deseja a alma de vocês. Vocês podem dar por vinho, por bebida forte, por azeite, por cereal, por bebida forte, e ali comerá tu e a tua casa, e se alegrará perante o Senhor teu Deus. Então, meus irmãos, não se engane, o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento para sustento dos sacerdotes da tribo de Levi, e nenhum pastor hoje é da tribo de Levi para cobrar dízimo como dinheiro na igreja, para arrancar dinheiro do povo, entendeu? O dízimo era usado também para sustentar órfãos, viúvas, viajantes e forasteiros, e os levitas da tribo de Levi. Deus continue abençoando a todos, e até a próxima live em nome de Jesus. Vamos orar, porque a oração é a chave da vitória ou glória. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu te peço, Deus, abençoa teu povo ricamente, poderosamente nessa noite, vai dando vitória para o teu povo, meu Senhor, cura os enfermos, meu Pai amado, Pai santo, visita esse irmão, essa irmã, para que se encontre triste, abatido, fraco na fé espiritualmente, levanta-se espiritualmente na tua presença, em nome de Jesus, dá força, fortalece os fracos, levanta os caídos. Deus, eu quero te apresentar os hospitais na tua mão, as pessoas que estão infectadas pela Covid-19, pelo coronavírus, os aidéticos, os cancerosos, os enfermos, doentes. Meu Deus, cura, meu Deus, liberta, meu Deus, salva em nome de Jesus Cristo. Ó Deus amado, Deus santo, eu te peço uma bênção especial sobre a vida do irmão, sobre a vida da irmã que está assistindo essa live agora. Eu quero te apresentar também o casamento do teu filho, o casamento da tua filha. Continua abençoando eles ricamente e poderosamente para a glória de Deus Pai. Amém. E graças a Deus. Eu quero fazer um pedido para os irmãos. Todos os dias nós temos vídeo novo no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube lá, e o meu canal no YouTube está assim, Pastor Fabiano Santana. Todos os dias a gente tem vídeo novo no YouTube. Eu quero fazer um pedido para os meus irmãos. Se inscreva no meu canal no YouTube e fique ligadinho conosco lá. Ouça minhas mensagens eu pregando para a glória de Deus e seja abençoado mais do que vocês já são, ricamente e poderosamente, em nome de Jesus. Tchau, fique com Deus e até a próxima live, em nome de Jesus. Shalom Arrena. A paz do Senhor Jesus Cristo. Ô glória!